Olá, queridos ouvintes! Estamos começando mais um episódio do nosso programa de saúde e bem-estar da terceira idade, o cuidado idoso. Aqui a gente se preocupa com você, com seus familiares e com todos os que dedicam seu tempo e carinho aos nossos queridos idosos. E hoje temos um programa especial com muitas informações para você que cuida ou convive com idosos. E para enriquecer o nosso bate-papo, estou recebendo um especialista de peso. Ele é reumatologista com experiência no tratamento de doenças reumáticas na terceira idade e eu estou falando do Dr. Caio Cardoso. Dr. Caio, seja muito bem-vindo ao Cuidado Idoso. É um prazer tê-lo conosco e, para começar, poderia nos falar um pouco sobre as principais doenças reumáticas que acometem os idosos e como elas afetam a qualidade de vida dessa população? Obrigado pelo convite aqui, né? E poder esclarecer algumas coisas. Vamos lá, pela primeira pergunta, né? Apesar de todo mundo achar que a reumatologia só cuida de pacientes idosos, né? Isso não é uma verdade, né? Muitos dos pacientes da reumatologia são pacientes jovens também, tá? Claro que existe uma parte da reumatologia de doenças que realmente tem um acometimento maior nos idosos, né? Tá? Mas o reumatologista só não cuida de idoso, para quem acha que só cuida de idoso. Mas vamos lá. As principais doenças que a gente vê nos pacientes mais idosos, né? A clássica e que é muito prevalente, né? É a artrose, né? Tá? Que hoje em dia tem o nome técnico de osteoartrite, mas todo mundo conhece como artrose. Que é uma doença onde há o desgaste da articulação, mais precisamente da cartilagem. Em qualquer articulação, existe um espaço entre os dois ossos que se articulam, né? Tá? Só que esses dois ossos, eles não ficam em contato direto um com o outro, né? Existe como se fosse uma capa de amortecimento ali. E essa capa é feita de cartilagem. E é justamente aí que a artrose gera a lesão, que é o desgaste dessa cartilagem, né? Tá? E com o desgaste da cartilagem, o osso começa a ficar exposto. E um osso entra em contato com o outro, né? Tá? E o que gera os problemas da artrose, que é a dor, né? A dificuldade de mobilidade. Às vezes, algumas alterações físicas, né? As principais articulações que a gente vê, né, a artrose ocorrer é no joelho, em ambos os joelhos, no quadril e na coluna. Existe a artrose também das mãos. A artrose do joelho, do quadril e um pouco menos da coluna, né, tem muito a ver com os hábitos de vida que o paciente teve durante a sua vida, né? Tá? O que isso quer dizer? Por exemplo, em um paciente mais obeso, a chance de ter uma artrose, tanto no quadril quanto no joelho, é maior, já que essas duas articulações elas carregam muito peso, né, durante a vida. Então, o peso e o sobrepeso geram um estresse a mais nessas duas articulações, né, porque elas têm que carregar uma carga maior. Então,
pacientes que têm obesidade ou que tiveram uma obesidade durante sua vida, o risco é maior de ter uma artrose, tanto do quadril quanto do joelho. Da coluna também, mas a gente vê menos ligação disso com o peso, né? Tá? Outras articulações que carregam peso, o tornozelo, por exemplo, não é uma articulação que a gente vê ter artrose, tá? A não ser que tenha alguma doença que causou essa artrose, por exemplo, uma fratura ou algo desse sentido. Mas a artrose surgir sem ter alguma doença prévia ali no tornozelo é muito difícil. Nos punhos também, né? Já a artrose das mãos, por exemplo, não tem muito a ver com o peso, né? Tem uma característica mais genética. Então, normalmente o pai e a mãe têm uma artrose nas mãos, né? Então, o paciente com uma determinada idade, provavelmente ali mais ou menos entre os 55 anos para frente, desenvolve também essa artrose. Então, a artrose nas mãos, ela não tem essa característica de peso ou estresse mecânico da articulação. Então, por exemplo, alguns pacientes vêm comigo, né, e têm essa artrose e me questionam sobre, será que porque eu fiz trabalhos manuais a vida inteira, ou será que eu faço crochê, ou será porque eu faço artesanato, ou qualquer coisa nesse sentido, que precise de um trabalho manual mais intenso, não está ligado a isso, não. Infelizmente, é uma questão meio de azar, né? Então, tem uma característica genética mais importante do que, por exemplo, uma artrose do joelho ou do quadril, que tem a carga mecânica bastante presente no surgimento da doença. Outra coisa também que ajuda tanto a ter artrose no quadril e no joelho é atividade física ao longo da vida, né? Já que quando a gente pratica alguma atividade física, né, a gente fortalece aquela articulação, tanto pelo ganho da mobilidade e dos ligamentos que ficam ali entre as articulações para ajudar ela a se manter no local, quanto pela musculatura, já que se o paciente tem uma musculatura vigorosa na perna ou na região do quadril, essa carga ela acaba se distribuindo, não indo tanto para a articulação, já que o músculo consegue absorver bastante dessa carga e por isso há uma exigência menor dessa articulação, ou seja, ela tem que trabalhar menos, porque ela divide melhor esse trabalho com os músculos. Então, a atividade física é muito importante, né? Tá? Durante a vida do paciente. A gente vê que pacientes que praticam atividade física, a incidência de uma artrose é menor. Tá? Outra coisa também que é muito ligada ao estilo de vida do paciente é o trabalho do paciente, né? Tá? Hoje em dia, com a modernidade, fica um pouco mais difícil a gente encontrar com tanta frequência. Mas antigamente, há uns 30 anos atrás, né, existiam muitos trabalhos manuais, né, onde exigia um uso repetitivo da articulação e por isso ela era muito estressada durante a vida. Trabalhos manuais como servidores de obra, pacientes que trabalham na lavoura, ou pacientes que trabalhavam em algumas fábricas utilizando alguns maquinários, né? Então, isso a gente vê que também predispõe a um desgaste dessa articulação, tá? Então, esse é um fator importante, né? O trabalho que o paciente exerceu durante a sua vida. Pode ser que no momento que ele esteja exercendo o trabalho, ele não encontre dor, mas vá sentir isso 15, 20 anos depois. Vamos dizer, se o paciente aposenta com 50 anos, hoje em dia é mais difícil aposentar com 50, né? Mas antes a gente tinha isso.
E eles vão ver que a dor começa lá pelos 65, 70 anos de idade, né? Então, não é porque você está fazendo um trabalho hoje que necessariamente você precisa notar que está acontecendo algo de errado hoje, né? Pode ser que mais tarde que venha a se mostrar, né, essas alterações, tá? Doutor, e o envelhecimento, ele realmente afeta a prevalência e a gravidade das doenças reumáticas? Sim, afeta. E quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças reumáticas em idosos? Assim, sobre a primeira pergunta, uma coisa que, para deixar claro, que não é porque você envelheceu que você vai ter algum problema na articulação, tá? Um dos fatores de risco é a idade, mas não quer dizer que você vai ter, tudo bem? Então, a idade em si aumenta, pelas questões que eu falei antes, né? Existe uma perda das estruturas ali da cartilagem, né? Dos ligamentos, eles acabam ficando um pouco mais envelhecidos, né? E acaba gerando, né, uma maior risco de ter alguma doença. A musculatura também fica mais fraca, né? O que predispõe a algumas lesões, tanto musculares e tendíneas, tá? E também principalmente porque o paciente mais idoso ele não é tão ativo, né, quanto um paciente mais jovem, tá? Outras coisas que predispõem o paciente foi as que eu falei anteriormente, né? O trabalho, a atividade física durante a vida e obesidade. E é fácil diferenciar as dores articulares comuns do envelhecimento, diferenciar elas das doenças reumáticas? Assim, dor articular não é algo comum, não é algo normal. Se você tem alguma dor articular, é porque Tem alguma coisa errada. Está acontecendo algo errado, tá? Não é porque você envelheceu que você tem que ter dor articular, tudo bem? Então, sempre que houver dor, independente da causa, né, que for a dor, isso não é normal ter. Então, sempre quando houver dor, é porque algo está errado. Não é porque você envelheceu que você tem que ter dor, tá? A chance é maior de ter alguma dor quando você envelhece? Sim, é maior, claro, mas não é normal você ter dor, tudo bem? E qual que é o impacto das comorbidades na gestão de doenças reumáticas em pacientes geriátricos? Primeira coisa, sim, é o manejo das doenças, né? Já que, normalmente, pacientes que têm uma idade avançada, é grande, assim, é raro a gente ver hoje em dia, né? Mas tem pacientes que não têm nenhuma doença. Mas o que a gente vê normalmente são pacientes que são hipertensos, diabéticos, tem algum problema de colesterol, algum outro problema, né? Então, a gente costuma ver que esses pacientes têm várias comorbidades, né, tá? As comorbidades podem aumentar o risco de doenças reumatológicas, principalmente doenças relacionadas como, por exemplo, uma artrose, né, que é mais comum nos diabéticos, doenças neuropáticas, né, por exemplo, uma síndrome do túnel do carpo, pacientes que são diabéticos também têm um risco maior de osteoporose, tá? Então, as doenças podem levar a um risco maior de doenças reumatológicas, essas doenças que são mais comuns da gente ver, né, tá? E, além disso, caso esses pacientes tenham alguma doença reumatológica, a gente tem que conciliar com as doenças que o paciente tem e com as medicações que o paciente toma para essas outras doenças, né? Tá? Que existe muita interação entre essas medicações. Por exemplo, um paciente mais idoso, né, tem uma chance maior de ter uma tendinite, uma bursite, e o tratamento principal para essa doença é anti-inflamatórios, né? Tá? Mas nessa faixa etária, a gente sabe que o risco de uso de anti-inflamatórios é muito maior do que um paciente jovem. Até porque o uso do anti-inflamatório ele pode levar a um maior risco de infarto, AVC,
risco de uma úlcera gástrica com sangramento, né, tá? Se o paciente já é hipertenso e diabético, além do AVC e do infarto, um risco de uma doença renal, né, tá? Então, a gente fica um pouco limitado, né, no tratamento, principalmente com relação à dor, né, desses pacientes. Isso é o uso de anti-inflamatórios. Os corticoides também podem ser usados, né, mas os corticoides também têm uma gama de efeitos colaterais, né, aumento do risco de infarto, AVC, ao risco de obesidade, aumento da hipertensão, da diabetes, piora da osteoporose, tá? Então, há uma dificuldade aí para a gente tratar. O corticoide ele interfere no humor do paciente também, não? Sim, o uso crônico de corticoides pode deixar o paciente mais ansioso e mais de longa data pode gerar um quadro de uma depressão, tá? Então, o uso de corticoides tanto na parte orgânica quanto na parte mental é um problema, tá? E normalmente quando esses pacientes usam corticoide, eles não conseguem largar ele, porque existe uma dependência, né? Já que o corticoide, a curto prazo, ele melhora esses sintomas. Então, a hora que o paciente vai tentar largar, ele tem uma piora expressiva, por exemplo, do quadro ansioso ou do quadro depressivo, né? Tá? Principalmente da fadiga, assim, tá? Então, é difícil eles largar. Então, é por isso que a gente não costuma entrar com corticoides assim, a não ser em casos muito específicos e por um curto período de tempo, assim. Mas de uso prolongado não é recomendado. Doutor, o que é polimialgia reumática? A polimialgia reumática é uma doença que ocorre uma inflamação que a gente chama da cintura pélvica, que são os quadris, e da cintura escapular, que são os ombros, tá? Essa inflamação não é por causa de artrose, que muita gente confunde, tá? É uma inflamação autoimune, ou seja, não é uma perda da cartilagem ou algo mecânico. É onde o seu sistema imune, que é caracterizado por te defender de vírus, bactérias, toxinas, ele perde a capacidade de saber o que é seu e do que é externo. E ele perde essa capacidade, ele acaba se confundindo. Ele acha que essas articulações, principalmente do quadril e do ombro, são agentes externos. Então, o que ele faz? Ele vai lá e ataca essas duas articulações, e sempre um ataque imune gera uma inflamação, tá? Então, é por isso que há uma inflamação. Então, não tem a ver com o que o paciente faz ou fez. Infelizmente, tem uma característica genética e autoinerente da pessoa de gerar isso, tá? Não é algo externo que esteja causando. Não é uma doença comum da gente ver, mas ela é mais frequente no paciente mais idoso, acima de 70 anos de idade. E ela normalmente vem em conjunto com outra doença autoimune, que a gente chama de arterite de células gigantes, tá? Que na verdade é uma vasculite, tá? Que tem o nome mais comum de vasculite temporal, que na verdade é uma inflamação dos vasos, principalmente dos vasos que ficam na região do crânio, tá? Então há uma inflamação desses vasos e há uma obstrução do vaso, ou seja, o paciente tem um infarto a depender da região onde inflamou esse vaso. Diferente do infarto que a gente vê mais comum no coração e no cérebro, que existe uma obstrução por um trombo, essa obstrução não é por um trombo, e sim por uma inflamação. Sempre que a gente olha, né, quando tem algo inflamado, esse local ele fica maior, né, incha, né, e com o vaso a mesma coisa, só que quando ele incha, ele acaba se obstruindo e fechando, então interrompe o fluxo de sangue, tá? Então, a depender do local do vaso que pegou, na região do crânio, né, o paciente pode ter um infarto, não por um trombo, mas por uma inflamação desse vaso, né? E o que a gente costuma ver nessa doença
que há uma obstrução, um infarto, principalmente da região ocular, porque é bem nessa região. Então, o paciente acaba perdendo a visão de forma abrupta. De repente, ele fica cego de um olho, tá? Isso é o mais clássico, mas, por exemplo, ele pode ter um AVC por isso, tá? Dependendo do vaso que foi acometido. E costuma ter muita dor de cabeça, porque como há uma inflamação do vaso, né? O paciente tem dor na região onde o vaso foi acometido, classicamente nessa região mais superior aqui ao olho, né? Que a gente chama dessa artéria temporal, tá? Não é uma doença comum da gente ver, é uma vasculite, normalmente as vasculites elas são raras, mas esse tipo em específico de vasculite, ele é comum nos pacientes idosos, tá? E ele vem junto com essa polimialgia reumática, tá? Essas doenças têm como prevenir ou não tem alguma forma de prevenção ainda? Prevenção não tem, infelizmente, porque a gente não sabe se o paciente vai ter uma doença autoimune ou não, tá? Não é, por exemplo, um paciente que a gente dá para fazer uma prevenção de um AVC, um infarto, controlando, por exemplo, diabetes, hipertensão, obesidade, essas coisas, né? Essa doença, infelizmente, ela se apresenta, né? O que a gente faz é quando corre o diagnóstico dessa doença. A gente diagnostica e a gente tenta tratar para não eventualmente acontecer de novo. Tá? Então, é uma Ela tem cura, então? Não, ela não tem cura. É um tratamento que a gente faz e a gente consegue deixar ela em remissão. Mas ela não tem cura. Tá? Então, a gente chama isso de uma prevenção secundária. É depois que aconteceu o evento, a gente faz uma para não acontecer de novo. Então, a prevenção primária a gente não tem, infelizmente. Doutor, e quais são os cuidados especiais necessários ao prescrever medicamentos para idosos com doenças reumáticas? É como eu já tinha falado antes, né? Se essa medicação não vai piorar alguma doença que o paciente tenha, né? Como pressão alta e diabetes, que são os casos mais clássicos, né? Tá? Além disso, os efeitos colaterais dessa medicação, tá? Por exemplo, o uso de anti-inflamatórios causar dor, somente gastrointestinal, né? E o paciente, normalmente, quando ele é idoso, né? A dose tem que ser um pouco menor do que a gente usaria em um paciente adulto, tá? Já que com o próprio envelhecimento, né? Ele não consegue metabolizar igual um paciente adulto consegue, né? Com tanta rapidez. Então, pode ser que pequenas doses das medicações gerem uma grande concentração no paciente, o que não aconteceria no paciente mais jovem, porque normalmente é o rim e o fígado que fazem esse trabalho de metabolizar o medicamento, né? Só que o rim e o fígado do paciente idoso não tem a eficiência que nem tem o paciente jovem, né? Então, a dose tem que ser sempre diminuída, né? E caso haja necessidade, aumentando gradualmente, né? De forma lenta, não de forma que a gente faz num paciente jovem, adulto, né? Tá? Então, essa é uma das coisas que a gente tem que ter em mente também, sempre que medicar um paciente idoso, né? É o efeito da droga, né? E os efeitos colaterais da medicação. E quando que um idoso ele começa a apresentar sintomas, como que ele pode entender a sua necessidade de procurar um reumatologista? Quais seriam os sintomas que ele apresentaria? Assim, os sintomas vai depender muito da doença. Mas, no geral, assim, as doenças mais comuns, que são artrose, tendinite, bursite, fraqueza muscular, dificuldade para deambular, né? Tá? Alterações de sensibilidade, por exemplo, nas mãos, uma síndrome do carpo ou uma outra neuropatia compressiva, né? Normalmente o sinal clássico é a dor, né? Tá? Então,
Se o paciente apresentar uma dor que tem alguma característica ósseo-muscular, é recomendado que ele vá procurar ajuda e ver o que está acontecendo, né? A osteoporose já é um caso à parte, porque a osteoporose, que é muito comum no idoso, principalmente nas mulheres, na pós-menopausa, né? Ela não se manifesta muito com dor, a não ser que haja uma fratura, né? Por uma osteoporose. Aí o paciente vai ter dor, inevitavelmente, mas aí já ocorreu o problema, né? Então, paciente com osteoporose, principalmente as mulheres, tem que, depois da menopausa, normalmente 3 a 4 anos depois, fazer os exames de triagem de osteoporose, tá? É importante, já que a osteoporose a gente consegue identificar só nos exames antes da fratura, e o ideal é identificar antes e tratar antes que ocorra a fratura, né? Porque depois aí fica um pouco mais difícil da gente tratar, tá? Mas no geral é a dor mesmo, né? Que leva o paciente a ter que procurar uma dor articular ou muscular, sempre deve ser procurada ajuda para ver o que está acontecendo, né? E as mudanças climáticas ou ambientais, elas podem interferir, afetar essas doenças reumáticas? Assim, tecnicamente falando, assim, não há nada descrito na literatura que fale que o ambiente em si, principalmente para dor articular, tô falando, né, que é o mais comum, não tem uma ligação com piora da dor ou coisa nesse sentido. Isso na literatura, né? Na vida prática, a gente sabe que muitos pacientes relatam que o frio é pior. Frio eu sinto mais dor, né? Tá? Eu já sei quando vai ficar frio, porque eu começo a sentir mais dor. Então, isso aí é muito... Todo mundo que atende, pelo menos, daí você sabe que isso aí acontece, né? Tá? E não é porque a literatura falou que não existe, é porque não existe mesmo. Se o paciente está contando, é porque provavelmente ele sente isso, né? Tá? O que provavelmente acontece é que no frio, a musculatura, os ligamentos, eles ficam mais rígidos, né? Então, há uma certa rigidez, né? Tá? E isso pode ser confundido com dor, né? E também porque quando há uma rigidez, o paciente tem que fazer mais força para se movimentar, tá? Tanto que quando a gente tem uma contratura, algo tensional, o que a gente faz? A gente coloca a bolsa de água quente, né? Porque temperatura mais quente deixa a musculatura mais relaxada, a articulação mais relaxada, né? Então, é provavelmente por isso que a gente vê que os pacientes no frio sentem mais dificuldade. Em pessoas que não têm nenhuma doença articular, ele não sente isso, mas uma pessoa que já tem uma doença articular, que já é restrita por natureza, então qualquer coisinha mais que você colocar ali, então gera esse incômodo. Então é provavelmente por isso que os pacientes relatam que em temperaturas mais frias eles sentem um incômodo maior. E a saúde mental dos idosos, ela é impactada também pelas doenças reumáticas? Sim, claro. Imagine que a gente tem um paciente que tem uma artrose do joelho, ou que tem uma osteoporose que acabou fraturando o quadril, que é o mais comum, ou pacientes mesmo que têm uma perda muscular intensa e que não cuidaram, né? Esse paciente vai ficar com a vida muito mais restrita, né? Precisando de ajuda de terceiros para fazer as suas atividades, né? Cotidianas. Por exemplo, desde fazer seu próprio almoço até tomar banho. Só que isso impacta muito negativamente o paciente, né? Isso gera uma dependência, né? Para fazer as coisas básicas da vida, né? Tá? O paciente viveu a vida inteira conseguindo tomar banho sozinho, imagine agora ele não consegue nem tomar banho. Então não é uma situação muito agradável. Não. Para fazer qualquer comida, precisa que outro faça para ele. Então, isso gera uma dependência, né? E você ser dependente de alguém não é uma coisa muito agradável emocionalmente, né? Tá?
principalmente para aqueles pacientes mais graves, que estão acamados, por exemplo, né? Então, isso cria um ambiente onde o paciente precisa toda hora estar solicitando que alguém faça algo para ele, né? Isso cria sintomas não muito agradáveis para ele, né? Já que existe em alguns pacientes uma sensação de inutilidade, de não conseguir fazer as mesmas coisas que fazia antes, né? Tá? Isso com relação à mobilidade. E aqueles pacientes também que têm uma dor crônica, você viver com dor não é algo muito satisfatório, né? É quase que torturante. Então, pela situação de dor, o paciente acaba caindo num quadro depressivo, né? Por não conseguir sair daquela situação, né? Acordar com dor e dormir com dor gera muito estresse emocional, né? E qualquer coisa que o paciente vai fazer, por exemplo, sair, tentar fazer qualquer coisa, existe a dor. Então, tudo que o paciente vai fazer, existe dor. Então, isso também gera quadros de ansiedade e depressão, tá? Tem outras coisas mais, mas assim, a grosso modo, são essas duas coisas que mais geram, né, problemas emocionais. E existem novas terapias ou tratamentos emergentes para essas doenças reumáticas, principalmente em idosos? Assim, ó, para as doenças mais comuns, uma das grandes frustrações que a gente tem, né, tanto na reumatologia quanto na ortopedia, né, é o tratamento da artrose. Até hoje a gente não achou um tratamento que pudesse pelo menos parar a progressão, né, tá? Então essa é uma das maiores frustrações, né, que a gente tem hoje, né, infelizmente. A artrose, uma vez que você foi diagnosticado com artrose, então você vai ter que conviver com ela, é isso mesmo? Infelizmente vai. A não ser em casos mais graves, onde seja necessário fazer uma prótese, né, que é uma cirurgia, tá? Caso contrário, infelizmente, vai ter que conviver. A única forma da gente ver a artrose progredir, parar a sua progressão, é com atividade física, tá? Principalmente atividades físicas relacionadas, no geral, quase todas as atividades físicas têm benefícios, tá? Mesmo a caminhada, que o pessoal fala que não tem artrose, ele não pode fazer caminhada. Não pode é correr, pular, jogar basquete, essas coisas que têm mais impacto. Mas a gente sabe que, por exemplo, a caminhada, os pacientes que fazem caminhada, eles têm melhora da dor, melhora da mobilidade, tá? Então, o exercício físico para artrose é o ponto de tratamento central, tá? Principalmente exercícios que visam fortalecimento da musculatura. A academia, por exemplo, deveria ser um ambiente muito mais ligado ao idoso do que ao jovem, né? Já que a academia é extremamente importante para o idoso, porque é lá onde ele vai manter a musculatura dele, né? Que tem uma perda natural com a idade. E o que a gente vê nas academias não é isso, né? A gente vê mais pacientes com 20 anos de idade, né? Não que esteja errado fazer com 20 anos de idade, mas o incentivo ao ir à academia deveria ser muito maior no idoso, porque é eles mesmos que precisam da academia, não outras pessoas. Então, uma coisa que eu não vejo muito, né? Até eu falo com uma paciente, nossa, mas vou na academia, não é coisa de gente jovem. Pelo contrário, deveria ser coisa de pessoas mais velhas, né? Tá? Agora, com relação, por exemplo, à osteoporose, né? A gente tem medicações mais modernas, né? Que alguns pacientes não conseguem tomar, por exemplo, algumas medicações da osteoporose que são por via oral, né? Existem outras alternativas, né? Que hoje em dia está se desenvolvendo, né? Que são medicações que, por exemplo, são tomadas uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, que facilita muito para o paciente isso aí, né? Que normalmente eles tomam um monte de remédio, então você tirar um remédio a menos é sempre uma vantagem, tá? Entretanto, aqui no Brasil, né, essas medicações são muito caras ainda e pouco restritas. Agora, recentemente, o governo está conseguindo abranger um pouco mais, né, essas medicações, mas ainda a gente fica bem limitado pelo custo mesmo, tá?
Outras terapias, como tendinite, bursite, a gente não tem muitos remédios novos, assim, né? Basicamente são analgésicos, anti-inflamatórios, mas a gente hoje está priorizando muito mais a prevenção dessa doença do que o tratamento, com atividade física, né? Tá? Antes tinha-se a ideia que o idoso não pode fazer nenhuma atividade porque é perigoso. Pelo contrário, hoje em dia a gente sabe que aqueles que não fazem, as doenças são muito mais prevalentes. Então, sempre incentivando, né? Aí existem outras terapias para, por exemplo, uma artrite reumatoide, um lúpus no idoso, que é menos comum, outras doenças, né? Mas aí é algo mais assim restrito, que não é uma condição, não são condições que são muito prevalentes, né? Tá? São mais restritas e acho que não valeria a pena a gente entrar aqui e aprofundar, já que são um pouco mais complexas, né? Então acho que no geral mesmo o que acomete os idosos, né, são essas doenças mais comuns, tá? Acho que doutor, o senhor comentou dos exercícios físicos como forma de prevenção. A alimentação, ela entra também nessa forma de prevenção ou não? sim, entra. Agora, uma coisa que é para deixar claro, independente se você tiver doença, se você não tiver doença reumatológica ou cardiológica, qualquer que seja a doença, uma alimentação sempre saudável é sempre bem-vinda, tá? Não precisa ter uma doença para você ter uma alimentação saudável. Então, de maneira geral, a alimentação saudável é a regra, tá? Claro que existe um impacto, né? Se o paciente não tiver uma alimentação saudável. Por exemplo, a gente sabe que para fortalecimento da musculatura, das articulações, exige um certo grau de ingestão proteica, né? Porque essas estruturas são feitas basicamente de proteínas. Então, pacientes que não têm uma ingestão de proteínas à base de somente carne, frangos e peixes, né? Eles têm uma dificuldade de ganhar músculo e melhorar sua condição física. Pacientes sarcopênicos que têm alguma dificuldade de caminhada, de levantar da cadeira, também necessitam, né, de uma alimentação. Não adianta nada o paciente fazer atividade física se não construir, né? Tá? Então, para construção precisa de alimento. Então, uma alimentação física balanceada é sempre ideal. Nesses casos, priorizando mais a alimentação de proteínas. Claro, não deixando de lado os outros componentes, como carboidratos e gorduras. Mas o que a gente costuma ver é que os pacientes normalmente se alimentam mais à base de carboidratos, porque são alimentos mais fáceis, né? Porque carne, peixe, frango e algumas leguminosas, existe um trabalho para você fazer, né? Então, às vezes, como o idoso já é um pouco mais restrito, ele costuma pegar aquilo que é mais fácil, né? Normalmente, o que é mais fácil é a base de carboidrato, né? E normalmente são carboidratos que não têm vitaminas e outros benefícios a mais, né? Tá? Muitos pacientes idosos não conseguem fazer a comida, dependem de terceiros para fazer a comida, então, às vezes, fica um pouco deficitária a alimentação deles. Então, existe, assim, um impacto, tá? E, doutor, para a gente encerrar, qual que é a importância do acompanhamento regular com um reumatologista, principalmente para pacientes geriátricos? Assim, dado o diagnóstico, uma doença reumatológica, a gente tem que tratar e fazer o acompanhamento, seja ela curável ou não curável, tá? Primeira coisa, esses pacientes eles têm que acompanhar, porque a gente tem que sempre reavaliar as medicações que os pacientes estão usando, tá? Para ajustar as doses. É muito frequente a gente ver pacientes ter efeitos colaterais das medicações e aí eles interrompem o uso das medicações pelos efeitos colaterais. Então, o que a gente tem que fazer é não fazer com que esse paciente interrompa o tratamento dele, mas sim reajuste o tratamento dele. Por isso que o acompanhamento é importante, que a gente só vai conseguir ver isso
se o paciente acompanhar. Se o paciente for em uma consulta e nunca mais voltar, a gente não vai saber se ele teve efeito colateral, se funcionou, se não funcionou, se ele vai ter que trocar ou não, tá? Então, o acompanhamento é sempre nessa intenção. Verificar se a medicação está realmente tendo benefício. Caso não esteja, é melhor tirar, né? Porque o paciente já toma um monte de medicações, né? Então, mais uma medicação que não está fazendo benefício é algo a mais para ele tomar. E outra, se ele está tendo efeitos colaterais com a medicação. E o segundo passo, o outro passo não, né? O segundo fator é se o paciente adquiriu uma nova doença. Por exemplo, se ele faz uso de uma medicação que possivelmente possa piorar a diabetes e essa diabetes está descontrolada, a gente infelizmente vai ter que reajustar as coisas aí, né? Tá? Então, o acompanhamento serve para isso também, tá? E se houver novas manifestações clínicas, né, da doença, tá? Então, o acompanhamento serve basicamente para essas 3 pilares aí, vamos dizer assim. Doutor, esse espaço eu quero deixar em aberto para suas considerações finais. O nosso ouvinte que está nos acompanhando quer falar com o senhor, tirar uma dúvida, marcar uma consulta, como que pode estar fazendo? Assim, considerando, né? Lembrar que a velhice não é uma doença, tá? A velhice é um processo natural. Como a gravidez também não é uma doença. Muita gente trata como, mas não é. Tá? Existe, claro, um aumento do risco de algumas doenças com envelhecimento. Existe uma perda da funcionalidade, tá? Mas isso é natural. Como uma criança não tem capacidade de fazer, e a gente não fala que ela está doente, é só porque nesse momento ela não tem, tá? Então, achar que só porque você envelheceu você tem que ter um monte de doença, isso é errado. Caso isso venha acontecendo, é bom sempre procurar uma ajuda aí, né, para ver o que realmente está acontecendo. Então, assim, velhice não é doença, tá? E se as pessoas quiserem falar comigo, né, podem digitar o meu nome no Google mesmo, né, que eu acho que é o mais fácil, que lá tem todas as informações onde eu atendo, que convênios eu atendo, né, quais são o que eu faço, né, o que o paciente às vezes está precisando, né, lá tem descrito, tem os telefones, né, tá, e tem até meu Instagram lá, se quiser mandar mensagem, eu respondo com maior felicidade, não tem problema. Às vezes posso não responder na hora, né? Mas eu sempre tento esclarecer as dúvidas aí de quem tem e precisa. Acho que é só isso, não lembro de mais nada não a falar. Doutor, quero agradecer por aceitar o nosso convite, estar vindo aqui, tirar dúvida nossa, dos nossos ouvintes e dividir o seu conhecimento com a gente. Imagine, eu que agradeço aí de poder estar falando sobre, esclarecendo algumas coisas. Muito obrigado. E assim chegamos ao fim de mais um Cuidado Idoso. Agradecemos imensamente ao Dr. Caio Cardoso por compartilhar seu conhecimento conosco, esclarecer tantas dúvidas sobre as doenças reumáticas na terceira idade. E a você, querido ouvinte, nosso muito obrigado por estar sempre conosco. Continue nos acompanhando nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades do nosso programa. Até a próxima! E lembre-se, cuidar do idoso é um ato de amor e respeito.